Neste momento, vamos fazer o estudo do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografado por Alda Maria. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim você vai receber toda a programação inscrita através do canal do YouTube. Obrigado. O tema, capítulo 28, a Deus ninguém engana. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as duas formas de manifestar-se. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É a mesma tanto em sociedade quanto na intimidade. Esse, além disso, sabe que, se consegue enganar os homens pelas aparências, a Deus ninguém engana. Que interessante. A Deus ninguém engana. Eu pergunto se tem alguma pessoa neste mundo se importando ou se incomodando muito com isso. Tanta gente fazendo maldade, tantas pessoas fazendo coisas erradas, tantas pessoas seguindo pelo caminho imperfeito. Deus está vendo tudo. E será que essas pessoas estão cientes disso? E mesmo estando cientes que Deus observa tudo, será que ficariam constrangidas e deixariam de exercer as coisas erradas? Virtudes e qualidades divinas acompanham o homem em seu projeto de evoluir, pois criado à semelhança do Pai e por ele destinado a planos maiores, traz em sua intimidade sementes do amor que o sustentam em seu amadurecimento moral. Portanto, veja que Deus sabe de tudo, te acompanha e tudo fica gravado na alma daquele que estiver realizando alguma coisa. Portanto, Deus está em toda parte, Deus é o Criador do universo e Deus está no interior de cada um, porquanto Jesus afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Então Deus acompanha você, sabe do que você está realizando e exatamente tem ciência do que você faz até ocultamente, tentando enganar todo mundo ou demonstrando uma falsidade, uma situação incorreta. Deus está vendo. Portanto, virtudes e qualidades divinas acompanham o homem em seu projeto maior, não é? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança do Pai. Então ele tem qualidades e virtudes divinas no seu interior. E por que tudo isso não se manifesta no cotidiano, tornando o ser humano um ser exatamente divino, perfeito, bondoso, misericordioso, à semelhança do Pai? É porque, embora todas essas boas questões estejam dentro de cada um, o homem ainda não tem consciência disso, ele não sabe disso. E as correntes religiosas, as filosofias existentes, que deveriam esclarecer melhor o ser humano, fazendo com que ele desperte para essas qualidades, na verdade, essas correntes religiosas estão preocupadas com outras situações e deixando muito a desejar no esclarecimento necessário para todas as pessoas. Por isso, na verdade, o homem tem virtudes e qualidades divinas em seu interior, à semelhança de Deus, não é? E diz aqui
porque o homem traz em sua intimidade sementes do amor que o sustentam em seu amadurecimento moral. A afabilidade é virtude que distingue o discípulo do Cristo, pois no trato com seus semelhantes acolhe em seu coração, com o devido entendimento, a alma que chora, rogando auxílio e amparo para suas dores. Portanto, a afabilidade é virtude que acompanha o ser humano. É a semente do amor e está dentro de cada um. Mas isso se manifesta num determinado momento em que o ser humano desperta para suas qualidades espirituais divinas. Então, quanto mais o ser humano evolui em termos de conhecimento, de experiência, de conhecimentos sobre as qualidades divinas, principalmente conscientizando que tem essas qualidades no seu interior, ele consegue manifestar gradativamente na sua vida essas qualidades em prol de outros dos seus semelhantes. Notadamente, como diz aqui, acolhe em seu coração, com o devido entendimento, a alma que chora, rogando auxílio e amparo para suas dores. Então o ser humano começa a ter empatia, começa a ter entendimento da dor alheia. Quantas pessoas se apresentam neste mundo totalmente indiferentes com as dores alheias? Veja que nós temos reportagens sobre determinados países onde seus governantes em litígio ali político, governamental, acabam fomentando distúrbios na sociedade e causando exatamente uma situação caótica para o povo. E o povo, com medo dessas situações, acaba procurando auxílio nos países vizinhos. E chegando nesses locais, ficam praticamente amontoados, sem amparo, sem comida suficiente, sem assistência de espécie alguma. Veja quanta dor, quanta situação difícil. Consta na história que uma determinada ilha perto da Austrália, aqueles lados, afundou e tinha aproximadamente 21 mil habitantes. Eles, fugindo em embarcações, foram pedindo auxílio nos locais onde eles passavam. Diversos países recusaram o acolhimento. Eles ficaram assim à deriva no mar, tentando encontrar um local onde eles pudessem viver. Então, um país acolheu 2.000 pessoas e as demais outras tiveram que se separar, ficando um pouquinho em cada lugar, porque os países se recusavam a acolhê-los. Uma ilha que afundou no mar. É uma coisa impressionante. A afabilidade é virtude que distingue o discípulo do Cristo, pois no trato com os seus semelhantes, acolhe em seu coração com devido entendimento a alma que chora, rogando auxílio e amparo para suas dores. A alma afável eterna é a alma que se educou com os exemplos de Jesus Cristo, que desceu dos planos superiores para ensinar a seus irmãos a beleza do amor, para mostrar-lhes que o caminho que conduz à felicidade tem o seu início no desenvolvimento das virtudes que toda criatura recebe em germe como herança divina. Então veja que o Jesus veio dos planos superiores para transmitir as verdades de Deus, as qualidades que todos deveriam exercer, executar, praticar na vida cotidiana. Então, a alma afável é aquela que
exerce no dia a dia os exemplos de Jesus Cristo. Mas veja que como é difícil de praticar os exemplos de Jesus Cristo exatamente na vida cotidiana. No momento em que estivermos prestes a criticar alguém, a condenar, a apreciar os defeitos, deveríamos lembrar dos preceitos de amor de Jesus Cristo. Porém, isso é um exercício permanente daquele que Jesus nos ensinou: vigiar e orar. Temos que nos vigiar constantemente para que não nos deixemos cair exatamente nessa situação. Porque cada um de nós temos dentro de nós a herança divina, da imagem e semelhança do Criador. Portanto, temos já dentro de nós as qualidades divinas. E Jesus Cristo veio exatamente para despertar, para fazer manifestar essa natureza divina dos homens, demonstrando as qualidades que precisariam ser exercidas, praticadas, e com isso fazer com que os conteúdos internos do Filho de Deus, do homem, imagem e semelhança do Criador, pudesse manifestar em todas as circunstâncias. E Jesus ensinou como manifestar. Porém, cada um de nós já temos, como está escrito aqui, herança divina do Criador. Não é? Então, na medida em que nós despertamos espiritualmente para essa natureza divina que cada um de nós temos, podemos exatamente manifestar as qualidades da afabilidade e a doçura, que são as virtudes que Jesus veio nos ensinar. Aviso a manifestações de agressividade e violência, raiva e descontrole, Jesus Cristo viveu a brandura, a calma, a mansuetude, fortalecendo com seus exemplos luminares os elos que unem os homens. Portanto, veja a dificuldade de colocar em prática exatamente o ensinamento do Senhor Jesus, porque em todos os momentos devemos prestar atenção exatamente nos momentos em que vamos apreciar um defeito alheio, que nos leva a criticar, que nos leva a condenar o nosso semelhante. Portanto, devemos fazer com que os exemplos de Jesus Cristo manifestem concretamente na nossa vida. O ser afável e doce exterioriza junto a seu próximo espontâneas vibrações de respeito e carinho, a ele se dirigindo com o verbo dulcificado pela compreensão de que a boa vontade deve orientar a relação entre os homens. Portanto, precisamos exercitar a prática do amor mútuo entre os semelhantes, tentando em todos os momentos manter uma conversação harmoniosa, ordenada e pacífica. Não importa a situação que venha a acometer a nossa vida, porque todos os acontecimentos devemos recebê-los como sendo preciosas lições do nosso aprimoramento. Devemos receber as questões como lições que devemos aprender e praticar. E à medida em que estivermos praticando as lições naturalmente, significa que o aprendizado necessário já se manifestou e continuamente estamos prontos para receber novas lições. O indivíduo afável, em sua expressão natural, jamais desqualifica o próximo. Veja, como é difícil, e diz aqui que nessas condições devemos manifestar no nosso cotidiano, no mundo exterior, ou seja, em todos os ambientes onde estivermos, a mesma situação que somos dentro do ambiente doméstico,
dentro do lar, no âmbito familiar. Não devemos ser duas pessoas, devemos ser sempre a mesma pessoa, tanto dentro do ambiente doméstico familiar, no lar, quanto nos ambientes externos, onde nos demais ambientes nos manifestamos. Portanto, diz aqui, como na paz original, não é? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Isso nós precisamos fazer, porque, de fato, difícil conhecer uma pessoa. Muitas das vezes, você vê um ser, até mesmo religioso, um pregador, um orientador, que sobe no palco, no púlpito, falando coisas de Deus, mas, no entanto, no lar, é um ser intragável, intolerante, déspota, que grita com os familiares. Isso ocorre com muita frequência. Ou então, fora do púlpito, no trato com os participantes, os colegas da agremiação, do colegiado religioso, o relacionamento já é totalmente diferente. Então veja que o ser humano é uma criatura difícil quando não pratica o ensinamento divino do Mestre Jesus. Vamos neste momento passar para o momento de oração. Peço a você que se acalme, concentre-se, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus e elabore o seu acompanhamento mentalmente na oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus. Rogamos instruções de infinita sabedoria e amor de Deus no caminho que devemos seguir perante diversos obstáculos e dificuldades que acontecem e que necessitamos resolução ordenada, pacífica e harmoniosa. Em todas as questões que devemos solucionar, rogamos a infinita sabedoria e amor de Deus para que possamos sempre conduzir todas as situações em harmonia, procurando recíprocos benefícios para todos. Que Deus nos auxilie e nos ampare, fazendo com que tenhamos elevado entendimento de todas as coisas na solução, na harmonia, na condução de todas as coisas. Deus, agradecemos imensamente todo o amparo de amor e luz nas questões da nossa vida, na nossa saúde, no relacionamento entre os familiares e em todos os momentos da vida, fazendo com que a luz do amor de Deus ilumine exatamente o caminho que devemos seguir. Agradecemos imensamente toda a orientação e proteção, que assim seja. O livro que estudamos, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, de Alda Maria, bem como os demais livros das nossas programações, os pedidos de orações que recomendamos em muitas questões na solução de problemas, como ainda, se você necessitar de alguma orientação pessoal para conversar, trocar ideias a respeito de alguns problemas aflitivos da vida, você pode tudo isso agendar e acompanhar neste site. Agradecemos imensamente sua atenção. Deus abençoe. Muito obrigado.